E aí, galera, boa tarde, né? Vocês estão aí meio presos nos exercícios que eu passei em sala de aula, e eu vim aqui trazer alguns exemplos para ajudar vocês a resolverem eles, né? São exemplos bem parecidos com os exercícios que eu passei, e eu coloquei até a letra F aqui, né, de exercício, né? São 6 exercícios. Então, tem aqui o primeiro circuitozinho, um circuito bem simples, um circuito em série, que a gente tem um circuito em série aqui, né? Eu tenho uma tensão de 12 volts, estou perguntando qual é a corrente que está circulando nesse circuito. Tá vendo aqui? A corrente não vai se dividir para lugar nenhum. É tudo que passar no resistor de 2 ohms também vai passar no resistor de 2 ohms. E aí, além disso, estou perguntando quem? A queda de tensão em cima desse resistor. Né? Esse tal desse Vzinho. Esse Vzinho, quando ele aparece em cima de um resistor, identifica o que? Que eu estou perguntando qual é a queda de tensão em cima dele, em cima desse elemento, nesse caso, desse resistor. Então nesse caso aqui eu estou perguntando tanto a corrente quanto também a queda de tensão nesse resistor aqui de 2 ohms. Na letra B a gente tem um circuito em paralelo, né? Ou seja, a minha corrente aqui, ela vai chegar nesse pontozinho e vai se dividir em duas, né? Uma parte vai para 4 ohms, outra parte vai para 6 ohms. Como eu estou pedindo a corrente inteira, né? Aqui fica mais simples. Por quê? Porque basta eu calcular a resistência equivalente do circuito e aí, utilizando a lei de Ohm, eu consigo encontrar essa correntezinha aqui. Esse aqui é a novidade, né? Acho que isso aqui, a fonte de tensão já era conhecida de vocês. A novidade da gente é a fonte de corrente. Né? Aqui eu estou indicando que aqui está passando que uma corrente de 10 amperes. É uma fonte de corrente de 10 amperes. O que acontece? Aqui, então, é como se eu estivesse já dando esse valor desse izinho. Né? Então, aqui ele fala o quê? Aqui vai passar 10 amperes. Esses 10 amperes eles vão ser divididos. Uma parte vai para os 4 ohms, outra parte vai para os 2 ohms. E aí eu pergunto qual é a queda de tensão em cima aqui, daqui até aqui embaixo, entendeu? Ou seja, em relação a quem? Aos resistores de 4 e 2 ohms. Então, mais uma vez, se eu calcular a resistência equivalente desses dois carinhas aqui, eu consigo encontrar essa queda de tensão, né? Qual é a queda de tensão aqui em cima desses dois elementos do meu circuito? Na letra D é bem tranquila, bem fácil, vamos observar também. A gente tem o quê? Também dois resistores equivalentes, ou resistores em paralelo, né? E aí não vou precisar nem calcular nesse caso aqui, né? E aí eu vou explicar por que não. Esse caso aqui é uma fonte também de corrente de 2 amperes, né? Que vai passar o quê? Um circuito série, né? 2 ohms e 2 ohms. E aí eu perguntava qual é a queda de tensão desse resistor aqui, desse resistor de 2 ohms. Qual é a queda de tensão dele? Aí eu vou explicar também aqui embaixo. Nesse aqui é mais para vocês entenderem a parte da resistência equivalente, né? Já que a gente fez um similar aqui em cima, né? Nesse aqui, no caso. E a gente tem aqui uma fonte de 5 amperes, né? Ou seja, aqui vai estar passando 5 amperes e esse 5 amperes vai ser dividido nesses três nós aqui, ó, tá vendo? Uma parte vai descer aqui, uma parte aqui, outra aqui. E aí eu pergunto qual é a queda de tensão dessa parte de cima com a parte de baixo, né? Afinal, o quê? Tudo aqui em cima está no mesmo potencial, eu não tenho nenhuma resistência para diminuir esse potencial. Aqui embaixo é a mesma coisa, ó. Eu não tenho nenhuma resistência para diminuir o potencial. Então, estou perguntando, qual é a diferença de potencial daqui de cima até aqui embaixo? Entendeu? Por que que a ideia é diferente desse aqui, professor? Olha aqui, ó. Aqui nesse caso, cada elementozinho em série vai ter uma queda de tensão. Mas quando meus elementos estão em paralelo, a queda de tensão ela é igual, tanto em cima quanto embaixo. Se eu descobrisse o valor da corrente que passasse aqui, eu poderia fazer a lei de Ohm normalmente, pegar a corrente e multiplicar pelos 2 ohms. Se eu soubesse a quantidade de corrente que passa nesse ramo aqui, eu também poderia usar a lei de Ohm normalmente. Pegaria o valor da corrente e multiplicaria pelos 4 e daria o valor, né? Mas o que tem que ficar subentendido aqui? A corrente que passa aqui multiplicado pelo 4 ohms, nesse caso aqui, ela tem que ser igual à corrente que passa aqui multiplicado pelos 2 ohms. Ou seja, essa tensão ela é igual tanto aqui quanto aqui, entendeu? Então, fazendo aí a resolução do exercício, fazer aqui primeiro da A, do nosso caso, que é mais tranquilo. Então, eu tenho que observar o seguinte, que eu estou procurando primeiro saber a corrente aqui do meu circuito. Se o meu circuito está em série, né? Ou seja, minha corrente ela não faz outro caminho a não ser esse.
Beleza? Então, o que eu preciso fazer? Olha, para ficar mais fácil, eu vou calcular o quê? A resistência equivalente. Eu ouvi lá nos slides, né, na aula também que eu mostrei, que a resistência equivalente de um circuito, quando está ligado assim em série, eu somo, faço a soma das resistências. Ou seja, eu vou somar os 2 ohms com esses 2 ohms aqui. Então, 2 mais 2 dá 4 ohms. Então, a resistência equivalente do meu circuito vale 4 ohms. É como se eu pegasse esse circuito e substituísse por uma resistência só de 4 ohms. Beleza. Já que eu descobri isso, eu consigo descobrir, então, o valor da corrente. Primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm fala que a minha diferença de potencial ela é igual à resistência vezes a corrente do meu circuito. Eu sei a diferença de potencial? Sei, porque ele já foi dado, que vale 12 volts. Eu sei a resistência? Sei a resistência equivalente, que acabamos de calcular, que vale 4 ohms. E aí eu quero saber a corrente. Então, a diferença de potencial 12, ela é igual a quem? A resistência 2 vezes a corrente. Vou pegar esse 2 aqui e vou passar para o outro lado, dividindo. Então, minha corrente, ela vai ser os 12 dividido por 4. Aqui está errado, tá, gente? Aqui é 4 ohms, né? Não sei de onde saiu esse 2, não. Então, ficaria 12 dividido por 4, que me dá os 3 amperes. Aí, então, beleza. Então, eu sei que aqui está passando 3 amperes. No resistor de 2 ohms, está passando quantos amperes? 3. Nesse outro aqui, está passando quantos amperes? 3. E aí eu pergunto, qual o valor da queda de tensão no resistor de 2 ohms? Então, vai ser o quê? A corrente que está passando nele, vezes a resistência dele. Então, vai ser 3 vezes os 2 ohms. Aí, isso é o quê? A minha queda de tensão. Utilizando quem? A primeira lei de Ohm. Então, vamos lá. Ó. Aqui eu coloquei certinho. Ó. Primeira lei de Ohm, V igual a RI. Quem é o R? 2 ohms. 2 ohms. Eu quero saber dessa queda de tensão aqui. Quem é o I? 3 amperes. 3 amperes do quê? Desse aqui. Ah, professor, é o mesmo que vai passar aqui? É o que vai passar aqui? Sim, a corrente não tem outro caminho. E aí, qual é a queda de tensão, então? R que vale 2 ohms, a corrente vale 3, 2 vezes 3, 6 volts. Então, quer dizer que esse carinha aqui, ele vai ter uma queda de tensão de 6 volts. Ele vai tirar da fonte de 12 volts, 6 volts, tá bom? Tá, então vamos lá para o próximo exercício. Acho que aquele lá já a gente conseguiu explicar bem. Nós temos agora um circuito que ele está em paralelo, tá vendo? Por que ele está em paralelo? Porque a minha corrente se divide. Naquele outro caso lá, minha corrente não se dividia. Ó, uma parte da minha corrente vai passar aqui e a outra parte vai passar aqui no resistor de 6 ohms. E aí, como é que a gente faz então para calcular essa corrente total aqui? Como eu não quero saber as correntes dos nós, isso aí é uma aula que vamos ver para frente um pouquinho, eu vou calcular a corrente total. Então, eu vou calcular primeiro quem? A resistência equivalente do meu circuito. E como é que eu calculo a resistência equivalente do circuito em paralelo? Aí a gente pode usar o quê? Aquela equaçãozinha de 2 a 2, que é o quê? O produto pela soma. Eu vou multiplicar o quê? A resistência 1 com a resistência 2 e dividir pela soma da resistência 1 com a resistência 2. Então, nós temos o quê? Que ficaria como? 4 vezes 6, que daria 24, dividido por 4 mais 6, que daria 10. 24 dividido por 10, nós temos o valor de 2,4 ohms. Então, a resistência equivalente desses dois carinhas vale 2,4 ohms. Eu poderia substituir esses dois carinhas por uma resistência de 2,4 ohms, que daria a mesma coisa. E aí, então, para descobrir então, a corrente, a gente aplica quem? A primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm, a tensão é igual à resistência vezes a corrente. A tensão vale 12 volts, a tensão da fonte. A resistência, 2,4 ohms, a resistência equivalente. E a corrente? Não sei. Então, aplicando, então ficaria que 12 era igual a 2,4 vezes a corrente. Pego 12 e divido por 2,4, vai me dar 5 amperes. Então, a corrente do meu circuitozinho total, que está passando aqui, é de 5 amperes. Lá na letra C, nós temos lá, então, esse carinha aqui. E aí eu me dou uma fonte de corrente de 10 amperes e pergunto qual é a queda de tensão da parte de cima em relação à parte de baixo aqui do meu nó, né? Então, o que vai acontecer a minha correntezinha? Ela vai passar aqui, uma parte vai passar nos 4 ohms e a outra parte vai passar nos 2 ohms.
Como a questão não pergunta quanto de corrente está passando em cada um, eu posso que juntar os dois, calculando como? A resistência equivalente, né? E aí a resistência equivalente vai me dar o seguinte, como eu tenho duas resistências, né, eu vou fazer o quê? O produto pela soma das duas. R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. 4 vezes 2 vai me dar 8. 4 mais 2 vai me dar 6. E aí, quando eu faço 8 dividido por 6, dá 1,33 ohm. Então, eu posso substituir essas duas resistências por uma resistência de 1,33 ohms. E procurar aqui o valor do V, o valor aqui da queda de tensão. Então, seguindo aqui, ó, eu tenho o quê? Pela primeira lei de Ohm, a tensão é igual à resistência vezes a corrente. O valor da tensão eu não sei, porque é o que eu quero saber, essa queda de tensão aqui, essa diferença de potencial daqui até aqui embaixo. A resistência eu tenho? Tenho, porque eu calculei a resistência equivalente, que dá 1,33. E a corrente? Tenho também, que vale 10 amperes, é o tanto que sobe aqui. Então, aplicando a lei de Ohm, eu sei o quê? Que a tensão é 1,33 vezes 10, que me dá 13,3 volts. Então, daqui até aqui, eu vou ter uma diferença de potencial de 13,3 volts. Entendidos? Então, aqui na letra D, observe o seguinte. Eu tenho uma fonte de tensão agora, de 10 volts aqui. E eu tenho o quê? Duas resistências em paralelo. E aí eu pergunto, qual a diferença de potencial daqui até aqui? Observe o seguinte. Eu tenho queda de tensão aqui nesse fio? Não, eu não vou ter. Eu não tenho nenhuma resistência representando uma queda de tensão. E aqui embaixo eu tenho alguma queda de tensão? Também não. Não tenho nenhuma resistência para diminuir o potencial da minha fonte. Então, o potencial que tem aqui e o potencial que tem aqui são os mesmos potenciais da fonte. É como se eu tivesse o quê? A minha fonte e eu estivesse perguntando o valor dela. Qual é o valor da fonte? É como se eu pegasse um multímetro e botasse lá nos terminais lá da minha fonte, aqui de 10 volts. Botasse o positivo lá nele, o negativo aqui e colocasse lá no medidor. Quanto é que daria ele, então? Quanto é que ele faria a leitura? Faria a leitura de 10 volts. Entendeu? Então, essa questãozinha foi dada para vocês de presente. Era mais uma forma de vocês raciocinar, observar ali, prestar atenção. Tá bom? Ficar atento aí que tem muita coisa que parece ser difícil, mas ele é muito simples, é muito fácil de encontrar o resultado, né? De obter aí o que a gente está procurando. Então, a gente tem aqui uma fonte de corrente também, né? Ligado aqui em série com duas resistências, né? Aqui é uma variação daquele outro exercício que tinha uma fonte de tensão, né? Agora tem uma fonte de corrente. Ou seja, eu estou falando que aqui está passando 2 amperes. A minha corrente divide? Não. Então aqui também está passando 2 amperes. A minha corrente divide? Não. Então aqui também está passando 2 amperes. E aí, observe o seguinte. Se eu quero saber a queda de tensão desse cara, eu vou fazer o quê? A primeira lei de Ohm. Quem é a primeira lei de Ohm? Que a minha tensão é igual à minha resistência vezes a minha corrente. A resistência vale 2 ohms. A corrente vale 2 amperes. 2 vezes 2 vai me dar aí que a queda de tensão ali no resistor de 2 ohms é de 4 volts. Na letra F, que é a letrinha que eu falei para a gente trabalhar um pouco de resistência equivalente, observe o seguinte. Eu tenho três resistências. Eu tenho uma resistência de 4 ohms, uma de 4 ohms e outra de 2 ohms. Observe que eu tenho o quê? Uma fonte de 5 amperes que está alimentando ela. Ou seja, o 5 amperes vai chegar aqui e vai dividir uma parte para cá, uma parte para cá, outra parte para cá. E eu estou perguntando qual é a queda de tensão daqui de cima até aqui embaixo dessa coisa. Então, se eu calcular a resistência equivalente e multiplicar pela fonte de corrente, eu obtenho o valor da minha queda de tensão pela primeira lei de Ohm. O que nós vamos fazer? Vamos fazer 2 a 2. É a forma mais tranquila, mais fácil. Eu vou pegar os dois primeiro, 4 e 4 ohm. Então, resistência 1 vale 4, resistência 2 vale 4. 4 vezes 4, 16. Dividido pela soma, 4 mais 4. 4 mais 4, 8. 16 dividido por 8 dá 2 ohms. Beleza? Então, o que nós temos aqui? O que nós temos aqui? Que essas duas carinhas aqui vai me dar uma resistência de 2 ohms. Uma forma bem simples de vocês fazerem isso é observar os resistores iguais. Por exemplo, aqui eu tenho quantos resistores iguais? 2, né? Eu tenho 2 resistores de 4 ohms.
Então, é só dividir pela quantidade de resistores iguais o valor da resistência dele. Por exemplo, 4 dividido por 2 vai me dar 2 ohms. Entendeu? Então, eu posso substituir esses dois resistores por um resistor de 2 ohms. Eu posso substituir, ó, esses dois resistores por um resistor de 2 ohms. Ele não estava aqui em paralelo? Vai continuar em paralelo. Em relação a quem? Agora, a esse outro carinha aqui. A esses 2 ohms aqui. E aí, como eles são iguais, qual vai ser a resistência então? Tenho dois resistores iguais de 2 ohms. 1, 2. Ele é de quanto? 2. É 2 dividido por 2. Vai dar 1 ohm. Ou fazendo o produto pela soma. 2 vezes 2, 4. 2 mais 2, 4. 4 dividido por 4, 1 ohm. E aí, agora eu posso descobrir essa queda de tensão. Aplicando quem? A primeira lei de Ohm, que é a corrente vezes a resistência, que me dá a queda de tensão. E aí nós temos quem? Que a tensão é igual a quem? A 1 ohm da minha resistência vezes 5 amperes. Ou seja, ela é de 5 volts. Tá bom, galera? Então, espero aí ter solucionado aí um pouco das dúvidas de vocês. Vamos tentar fazer os exercícios. E nós estamos indo bem, né? Eu tô vendo que a galera tá se esforçando, tá indo bem, né? E vamos ter sucesso aí nesse fim de curso, tá bom? Valeu, obrigado, gente. Até mais.